Que sinais indicam que meu filho precisa de óculos? Bom, em geral, a criança quando ela nasce, ela não enxerga bem, ela precisa desenvolver a visão. Na escola, sinais que podem evidenciar problemas oculares são crianças que chegam perto demais para poder enxergar, crianças que fecham um dos olhos para enxergar, ou mesmo fechando os dois olhos para tentar ver melhor, né? E fotofobia, por exemplo, se a criança começa a ter muita sensibilidade à luz, tudo isso são sinais que eventualmente a criança possa precisar usar lentes corretivas e seria bom uma avaliação com um oftalmologista. Existe uma idade específica para a primeira consulta ao oftalmologista? Teoricamente, toda criança próximo dos 3 anos de idade, ela deveria fazer uma avaliação. Por quê? Porque no fundo, desde que a criança tenha um olho normal, o outro olho pode ser completamente cego, que ela identifica bem as coisas e ela leva uma vida absolutamente normal. Tanto é que por isso que algumas crianças pequenas têm que usar um tampão numa época que ela está desenvolvendo a visão, para ela poder desenvolver a parte cerebral da visão. Porque no fundo quem enxerga não é o olho, quem enxerga é o cérebro. E o cérebro, a parte visual relacionada com a visão, ela vai mais ou menos até o redor de 8 anos de idade. Então, com 3 anos, é possível você saber se a criança enxerga bem, se ela não enxerga, se ela tem alguma diferença de visão de um lado em relação ao outro, se ela tem uma diferença de grau de um lado para o outro, e se ela tem estrabismo ou se ela não tem estrabismo. Então, são várias coisas, mas eu diria que essas 3 questões são as principais relacionadas com o desenvolvimento da visão na criança. Crianças podem usar lentes de contato? Na verdade, não existe uma idade mínima que a criança possa usar lente de contato. A gente costuma comparar isso que nem dirigir carro. Para carro você precisa ter 18 anos, só que tem muita gente com 20, 30, 40 que não deveria usar lente. Então, o mais importante é a gente ter ciência se a criança é capaz de cuidar das coisas dela, se ela organiza bem os livros, se o quarto dela é organizado. Então, se a criança demonstra que ela tem capacidade de cuidar da lente de contato, então, em geral, a gente vai avaliar caso a caso. As meninas, em geral, começam a usar lente antes de contato, antes dos meninos, não pela estética, porque, em geral, as meninas são mais organizadas. E, em geral, a partir de 10, 11, 12 anos, dependendo de cada caso, a criança já pode ser candidata a lente de contato. Os meninos, em geral, eu costumo deixar um pouco mais para frente, a partir de 14, 15 anos. Obviamente, tem as exceções e cada caso, como eu já falei, deve ser pensado individualmente.